A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olá, eu sou o Ari e esse é o meu canal, A Luz do Evangelho, onde juntos aprendemos a palavra de Deus. Hoje falaremos de um assunto que está repercutindo muito nas redes sociais, a adultização. Porém, lembrando que já foi tema para diversos influencers aqui no YouTube, a exemplo do Felca, mas já feito antes por Antônia Fontinelli. Embora seja um tema que requer muito a atenção de pais e familiares, falaremos de forma circunstancial aqui para a defesa do Evangelho, não ofuscando nem menosprezando em hipótese alguma a gravidade do assunto. Para tanto, farei sim uma breve apresentação do que significa o termo adultização. A princípio, manteremos o foco somente na falsa acusação direcionada à instituição Congregação Cristã no Brasil, cujo autor da desinformação, Josafá Agra, não o chamarei de senhor, pois estarei desclassificando aqueles que são idôneo e ilibado. Pegou carona, como oportunista que é, em tentar manchar o nome da Congregação Cristã no Brasil, assimilando-a a esta denúncia do Felca, deturpando a verdade e tentando desviar o foco para não só a congregação, mas a todas as igrejas do Brasil e do mundo, se caracterizando como um crime de intolerância religiosa, com a falsa acusação na questão de nossos jovens fazerem uso de terno e gravata, o que não se assimilam nem os fazem sentir-se manipulados de forma alguma à adultização. Tais comparações é sem dúvida uma covardia e demonstra total desconhecimento do que significa a adultização. Josafá se acha no direito de acusar, descendo ao mais baixo nível para obter likes e inscritos, uma vez que já havia perdido muitos inscritos por falta de instabilidade emocional e credibilidade, pois suas enganosas acusações em seu canal. Explicaremos e daremos a conclusão de que este termo, adultização, não tem nenhuma semelhança aos procedimentos adotados às crianças na chamada escolinha, enquanto os seus pais encontram-se em culto na mesma data e horário, apenas para que tenham mais liberdade de concentração no culto. Ainda assim, ressalto que nenhuma criança fica longe ou fora da supervisão dos pais por mais de 1h30. Lembrando também que as pessoas que os cuidam são pessoas qualificadas e de muita responsabilidade. Irmãos, amigos que aqui estão no canal, a Congregação Cristã no Brasil, como todos sabem e veem aí no YouTube, todos os dias vem sendo alvo de vilipêndio, inúmeras calúnias por pessoas mal intencionadas e de dúbio caráter, inclusive este que já foi processado por caluniar um servo de Deus, tendo que pagar uma multa de 15 mil reais, embora esteja tentando recorrer da sentença, manipulando os seus inscritos a pagar PIX para custear o processo. Pessoas como estas, na maioria das vezes, se distanciam da igreja por terem perdido a liberdade e a comunhão dos irmãos, ao falharem em suas missões, sendo incapazes de estar à frente de um trabalho por falta de caráter. Vamos aqui à reflexão, depois eu darei continuidade às nossas considerações mediante a esse corte de vídeo que veremos sobre este assunto, a adultização, ok? Jesus perante o Sinédrio, Mateus capítulo 26, versículo 57 a 68. E os que prenderam a Jesus os conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim.
Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a crucificação. Irmãos, eu mudei um pouquinho aqui, só para que o vídeo não seja barrado pelo YouTube. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas e disseram: Este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisas alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, aguardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de crucificação. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Irmãos, está aqui a palavra que Deus nos deu para que nós lêssemos nessa noite, para que pudéssemos refletir sobre este vídeo que nós vamos acabar de ver, este corte de vídeo que nós vamos aqui acabar de ver, ok? Para que a gente possa fazer aqui as nossas considerações. Peço-vos que prestem bastante atenção, tá bom? Vamos então ver o vídeo, aí depois a gente continua. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu não sei se vocês conhecem esse rapaz aqui na internet, ou se já assistiu algum vídeo ou algum conteúdo dele. Eu confesso que nunca tinha visto. E esse rapaz fez um vídeo de utilidade pública. Só uma pequena pausa, irmãos. Os irmãos viram a entrada de Josafá no vídeo, a calma que ele demonstra não ter. E ele fez um vídeo a respeito de mim, falando da minha calma. Eu sou assim mesmo, na forma de falar, na forma de me expressar. Mas aqui está um engano, porque os irmãos, entrando aqui no meu canal, vendo outros vídeos, os irmãos vão ver como que é a calma dele quando ele vai fazer a sua live e falar com alguém que pertence à congregação cristã no Brasil. Está com milhões de visualizações em apenas um dia. Ou seja, muito acesso, está repercutindo muito. E eu vou comentar alguma coisa aqui com vocês que tem tudo a ver com esse canal. O nome desse rapaz é Felta. E ele fez um vídeo que é uma denúncia sobre a adultização de crianças, transformando crianças precocemente em adultos. O vídeo que esse homem coloca, ele é forte, impactante e com certeza vai alertar e abrir os olhos de muita gente. Essa tonalidade de voz que ele usa é apelativa para comover os irmãos e passar uma imagem que ele não tem. Ele se esconde atrás de uma mentira que ele produz. E eu recomendo que você assista, porque isso pode estar acontecendo dentro da sua casa e você não sabe. É um alerta, é um chamado para os pais olharem com mais cuidado e com mais atenção as redes sociais do seu filho. Irmãos, ele vai apresentar para vocês como que as crianças estão sendo sensualizadas, exploradas ou tratadas como adultos e fazendo com que essas crianças, além de ter um tipo de exploração por homens adultos, chamado de P, vocês vão entender, eles têm a vida deles praticamente
a sua criancice e a sua meninice praticamente sequestrada e roubada. Bom, mas aonde entra a congregação cristã no Brasil neste caso? Eu vou explicar para você agora. O problema que esse rapaz aponta, entre vários deles, um deles é você colocar os trejeitos ou transformar aquela criança ou colocá-la dentro de um contexto adulto. E isso é muito mais comum e frequente do que vocês imaginam. Na congregação cristã no Brasil, crianças que deveriam estar brincando, crianças que deveriam estar correndo atrás de outras crianças e fazendo brincadeiras de crianças, elas são vestidas de adulto. Meninos que colocam o terno naqueles menininhos e colocam ele atrás de uma tribuna para fazer pregações, para chamar a atenção das pessoas como se fosse um profeta de Deus. Aqui, irmãos, o irmão já percebe que ele já começa a ficar nervoso e começa a gaguejar, porque ele está contando uma mentira em relação às crianças que frequentam a congregação cristã. Colocando uma responsabilidade nessas crianças que elas não deveriam ter, porque se ela está falando, se ela está pregando, o caso é sério, já não é mais brincadeira. Se colocar essa criança numa tribuna para pregar, já não é mais brincadeira. E atrás disso, existe uma responsabilidade para adultos muito grande. Tem muito adulto aí que não está sabendo lidar com essa responsabilidade. Bom, irmãos, então esse é o corte de vídeo que nós vemos e eu quero pedir algo aos irmãos muito importante, que a reflexão que ouvimos antes desse corte de vídeo venha a ser reavivada em nossas mentes neste exato momento, para que comparemos as acusações que sofremos dia após dia com falsas acusações como esta de Josafá. Não irei explanar aqui sobre o sofrimento de Cristo, até porque todos já sabemos o que ocorreu dali para frente e porque já está bem aclarado na nossa narração. E também, como já dito, eu não entrarei a fundo no mérito da questão adultização. Talvez numa outra oportunidade, até porque isso tudo veio a explodir agora na internet, porque os objetivos não o é de interesse em proteger as nossas crianças, porque aqueles que o estão divulgando, exceto aqueles que realmente têm o interesse, agora o fazem para um controle, e não porque estão preocupados com as crianças, mas para que no futuro próximo você não tenha mais a liberdade de se expressar pelas redes sociais. Há um jogo de interesse por trás disso, um jogo de interesse político. E o nosso canal não é de política, embora o assunto propriamente não seja, mas nesse contexto ele está sendo usado. Lembrando que, não muito distante, a Antônia Fontinelli já havia discorrido deste assunto, feito a denúncia, mas foi silenciada nessa mesma rede da qual hoje explodiu. E o nosso amigo aqui, posso chamá-lo assim, pois Jesus tratou Satanás de amigo, um ser que não merece a nossa confiança, muito menos as nossas considerações, este Josafá Agra, num oportunismo do qual este assunto tem ganho as redes sociais, ele vendo a repercussão que se teve, quis embarcar na expectativa de que, apontando a congregação cristã no Brasil para dentro deste assunto, seu canal voltaria a ter milhares de visualizações, com a falsa acusação que ele vem fazendo. Ele engana o seu público através dos vídeos que assiste, produzidos pela Igreja Congregação Cristã no Brasil, nos cultos online, nos domingos e quarta-feira. E ele pega parte desses vídeos para depois ficar manipulando-os para perante os seus inscritos difamar a igreja, difamar os servos de Deus que estão ali presidindo o culto. E sabendo ele que nos cultos semanais
a Congregação Cristã no Brasil, ela faz uso de um espaço dedicado às crianças, chamados de escolinha, para que, estando ali, naquele espaço, pudessem brincar de forma educacional e ensinando-os sobre a história de Jesus, porém simplificada, não fugindo à idade de cada um deles. Tudo de forma didática. Mas o príncipe das trevas, Satanás, a serpente maligna, ela sempre se levanta contra o povo de Deus, querendo diminuí-los. No entanto, servimos a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que não é de mentira. Sempre traz à luz aquilo que se tentam ofuscar. Josafá usou de perversidade, trazendo esse vídeo da adultização, tentando assemelhá-lo às crianças que Deus, por sua graça e misericórdia, tem se usado por elas terem aprendido a orar, a falar das coisas de Deus. Algo que é puro e vai muito além dos pensamentos sujos de pessoas como Josafá, que um dia passou pela Congregação Cristã no Brasil, mas que, como o próprio diabo, foi expulso ao se rebelar contra os desígnios de Deus no céu. Tentaremos explicar aqui para este ser desprezível, embora ele viva na sombra, pois os seus olhos são todo em trevas, conforme a palavra testifica em Mateus, no capítulo 22, do versículo 23, tentando fazer com que ele aprenda. Irmãos, o que é a adultização? A infância, irmãos, ela é um período precioso da vida, marcado pela curiosidade, a imaginação e a inocência. No entanto, vivemos em uma sociedade que muitas vezes pressiona as crianças a crescerem rápido demais, roubando-lhes a oportunidade de aproveitar a sua infância. E isso é o que chamamos de adultização. E, irmãos, eu posso lhes assegurar, não se assemelha às crianças que aprendem a história de Jesus, que desde os tempos mais remotos já se ensinavam às crianças a Bíblia. Bom, a própria palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 26, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Josafá, irmãos e irmãs, está levando os seus seguidores ao mais profundo abismo espiritual, usando da desinformação. Aqui está claro que, irmãos, que as crianças, ao ser ensinada a palavra de Deus, elas, de maneira alguma, estão sendo adultizadas. A adultização é um fenômeno que afeta muitas crianças e adolescentes, como dito, obrigando-os a lidar com responsabilidades e desafios que não são adequados para a sua idade. E isso pode levar às consequências negativas como estresse, ansiedade e perda da identidade infantil. Na igreja, irmãos, não acontece. Lá as crianças, elas brincam, elas cantam, elas não são expostas a nenhuma responsabilidade. Os jovens são instruídos apenas a sempre buscarem o caminho da verdade, o caminho do bem, orar, crer em Deus, obedecer a pai e mãe e amar a seu semelhante. Deveríamos fechar todas as escolas e nenhuma criança poderia aprender mais o ABCD, porque se não devem instruí-las a aprender a ler e escrever, estariam então, assim, desta forma, sendo todos induzidos à adultização? É preciso pôr um ponto de interrogação ali, uma separação aqui. Adultizar é tirar a criança do seu eixo principal, como perda da infância. As crianças são privadas de oportunidade de brincar, explorar e se desenvolver de forma saudável. A adultização pode afetar, sim, a forma como as crianças se relacionam com os outros. Por isso, eu peço a cada um de vocês que não pertencem à Congregação Cristã no Brasil, para que visitem a nossa igreja, vejam as nossas crianças, vejam o quão saudáveis são. A felicidade está sempre estampada em seus rostos. Somos gratos a Deus por isso.
A criança que cresce com os seus pais servindo a Deus são crianças livres, alegres e que crescem no seu tempo certo. Portanto, irmãos, aqui não tem adultização, exceto as crianças que têm problemas mentais que frequentam a igreja. Irmãos, irmãs, temos por obrigação, primeiro, proteger a infância, valorizar e permitir que as crianças sejam crianças. Segundo, oferecer apoio, suporte emocional e psicológico para as crianças. Terceiro, a educação. Irmãos, irmãs, ensinem as crianças a lidar com desafios de forma saudável nas suas casas. E quarto, a adultização é um problema que afeta muitas crianças, como eu digo, e eu friso aqui, faço questão de frisar. A adultização é um problema que afeta muitas crianças e adolescentes. Mesmo na igreja, é importante que trabalhemos juntos para proteger a infância e promover o desenvolvimento saudável das crianças. Vamos fazer uma diferença e garantir que as crianças possam aproveitar sua infância de forma plena e feliz. Por isso, os pais, quando as deixaram ou deixarem na escolinha, mesmo que por 1h30, têm total certeza de que elas estarão sendo bem assistidas e sabendo que elas serão sempre elas mesmas. Promovemos a informação para que todos fiquem livres das ciladas de Satanás. Com a desinformação, como vemos esse camarada aqui, Josafá Agra, disseminar. Irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão aqui no canal, chegamos ao final de mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou à luz do Evangelho. Aguardo a todos no próximo vídeo e a paz de Deus.